A operação policial no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que terminou com 28 mortos, é o tema da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi. Bom dia, Viviane. Tudo bem? Tudo certo. Dr. Kiyoshi, uma força-tarefa agora do Ministério Público vai investigar a ação aí dos 250 policiais civis na comunidade Jacarezinho, no Rio de Janeiro, onde vivem 40 mil pessoas. A operação policial terminou com 28 mortos, um deles policial civil e 27 suspeitos. A polícia diz que 25 tinham antecedentes criminais e 12 por tráfico. Testemunhas falam em execução e muito se falou em chacina. Na sua opinião, Dr. Kiyoshi, houve abuso dos policiais e eles descumpriram a determinação aí do Supremo que suspendeu as ações policiais nas favelas durante a pandemia? Esse assunto vem sendo tratado com muita emoção, né? Então, temos que fazer uma análise serena. Não se pode afirmar a priori de que houve uma chacina ou também que os policiais ficaram no estrito cumprimento do dever e não se excederem em momento algum. Isso daí vai depender de investigações do Ministério Público, né, posteriormente, para se ter uma conclusão. O que não pode é apelidar de chacina como se fosse uma operação do tipo Vigário Geral, né, que aconteceu em 93, se não me engano, em que 50 policiais encapuçados, portanto, uma operação clandestina, provavelmente com uso de armas adulteradas ou apreendidas, invadiram a favela e são 50 policiais e mataram 21 pessoas inocentes. Foi um ato de pura vingança por terem eles, alguns deles, assassinado 4 policiais militares. Então, eles partiram para o revide. Não foram lá para prender, foram lá para matar mesmo. Então, isso é chacina. Agora, essa operação do Jacarezinho foi uma operação planejada há mais de três meses e foram com armas em quantidade limitada e identificada, e os membros da corporação da Polícia Civil devidamente uniformizados e identificados. Tá? E não há que se falar em uma operação absolutamente irregular, que extrapolou os limites traçados por ministro Edson Fachin, porque eles estavam munidos de 21 mandados de prisão. Então, não há determinação judicial para você não cumprir o mandato. Então, foi uma operação oficial regular. Agora, chegando ao local, logo de cara, foi morto um policial, um atirador que estava lá no telhado. Daí, então, houve uma reação emotiva, digamos assim. Então, é possível que tenha extravasados dos limites da proporcionalidade. Porque o emprego da força policial, Viviane, tem que ser gradual. Ele vai aumentando o emprego da força policial à medida da resistência. Então, o negócio tem que ser proporcional à reação dos opositores, daqueles que estão resistindo. Então, isso é muito difícil de você apurar, né? Porque no meio do tiroteio, né, é difícil você ficar pensando como fazer, como calcular a proporção, etc. Depois de a poeira assentado, examinar os fatos, aí é fácil de dizer, devia ter feito assim, devia ter feito assado. Mas só que no meio do tiroteio, se você ficar pensando nisso, você leva uma bala na cabeça, não é? Então é muito complicado. Agora, também não é verdade aquilo que determinadas autoridades da República, altas autoridades da República, falaram. Eram todos bandidos, tinham que morrer. Não, senhor. 13 pessoas que morreram não tinha nada a ver com tráfico, com sequestro, com mandado de prisão. Apenas 3, como você mesmo disse, que foram capturados. Então, do ponto de vista operacional, essa ação da Polícia Civil do Rio foi um fracasso, porque eles foram cumprir 21 mandados de prisão e conseguiram prender só 3,
e resultou em 28 mortos, sendo que 2 das vítimas, Viviane, estavam esperando na estação de metrô. Não tinha absolutamente nada a ver com a operação policial. Então, aí, é com justa razão que a Organização das Nações Unidas quer uma apuração, investigação independente, né? Porque para apurar possíveis violações a direitos humanos. Agora, enquanto não terminar essa investigação, é prematuro você culpar a polícia, como estão culpando, ou inocentá-la, né? Doutor Então, é Piochi, muito na difícil. verdade, na verdade, quando a gente espera aí uma ação policial, a gente espera que sejam cumpridos aí vários passos, né? Ordem de prisão, audiência de custódia, direito à defesa, julgamento, veredito. Tudo isso aí não foi permitido segundo a polícia, na verdade, doutor Piochi, são 27 suspeitos, ele diz que todos aí tinham antecedentes criminais, 12, inclusive por tráfico, e alguns por roubo ou furto. E tinha um menor de idade também entre os mortos, um rapaz de 16 anos, e justamente era o motivo aí da operação policial, que era combater o aliciamento de crianças e adolescentes para o tráfico. Então, quando a gente vê uma ação policial que não cumpre esses passo a passo, a gente realmente fica muito impressionado. O senhor acha que realmente a polícia, principalmente no Rio de Janeiro, é uma polícia que age por emoção, como o senhor falou? Bom, tradicionalmente, a Polícia do Rio tem sido violenta, tanto a Polícia Civil, principalmente a Polícia Militar, né? E quando um deles tomba no cumprimento do dever, eles logo insertam uma operação de revide, né? E vão lá encapuçados, armas com numeração raspada para dificultar a investigação posterior. E isso tem sido uma tônica da reação policial lá do Rio de Janeiro, infelizmente. Então, a violência policial lá é muito grande. Agora, também, a partir do momento que o ex-governador Leonel Brizola fez acordo com narcotraficantes, com, com bicheiros e tudo mais, para ganhar a eleição lá no Rio, e acabou se sagrando governador do Rio, desde aquela época, a situação tem sido confusa, né? Os bandidos tomaram conta. Vira e mexe, eles ordenam toque de recolher. Então, os comerciantes são obrigados a fechar as lojas, em respeito a um bandido que morreu durante um tiroteio. Então, eles impõem toque de recolher. Agora, a polícia fica lá inerte, né? Não intervém, porque se intervir, vai ter matança, entendeu? Então, esse é o quadro lá do Rio. Quer dizer, o cidadão, então, o comerciante que tem o direito de trabalhar, ele é inibido do exercício da sua profissão. E o Estado não lhe dá essa segurança que deveria dar, entendeu? O Estado não intervém exatamente para não piorar as coisas. Ele fica assistindo de camarote. Mas isso está errado. No meu entender, força policial, militar ou civil não pode sair derrotada em hipótese alguma, porque aí desmoraliza o Estado como instituição, como aquele agente protetor da sua liberdade, da sua vida, entendeu? Então, a polícia tem que agir usando de toda a força disponível, de uma forma gradual, como você disse, e não de uma forma precipitada, né? Mas não pode sair derrotado em hipótese alguma, sob pena de colocar em risco a segurança do cidadão e perder o Estado, a credibilidade do povo. Doutor Piocha, a gente tem que lembrar também que o Rio de Janeiro vive aí sobre milícias, né? Sobre milícias. Você vê que o comando das milícias ocupa aí praticamente 60% do território do Rio de Janeiro e 15%, mais ou menos 15%, é o tráfico de drogas. Então, é uma guerra realmente gigantesca. É verdade, acho que a polícia tem que agir com inteligência e combater as causas, né? Você falou, né? Narcotraficante, bicheiro, a causa está aí, né?
Então, nós estamos combatendo, por hora, apenas os efeitos, né? Aqueles resultados visíveis a olho nu. Não é? Mas isso não está dando resultado. O presidente Michel Temer decretou a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Melhorou alguma coisa? Não, não, porque tem aquele pessoal dos direitos humanos, quando a vítima inocente, assaltada, não sei o quê, ninguém está aí. Mas quando se mata um bandido, aí todo mundo quer saber por que que matou, por que que houve, né? Eu já vi casos em que uma menina lá no Largo de São Francisco foi assaltada, foi derrubada no chão, aí surgiu um procurador do Estado, dominou o bandido, pisou no pescoço dele e o bandido morreu. Todo mundo queria saber do bandido que morreu, e a vítima que foi assaltada, ninguém falou nada, entendeu? É sempre assim, entendeu? Então, a intervenção militar lá no Rio saiu sem resultados práticos, porque o Exército tem tecnologia para atingir o franco-atirador a 4 quilômetros de distância, entendeu? O cara que fica escondido no morro lá, atirando, matando, tem tecnologia para eliminar esse tipo de coisa, mas não pode fazer o uso disso, porque a população cai de pau em cima, entendeu? Doutor Então, eles entraram, saíram de lá e deixou exatamente como estava. Doutor Quiocha, eu quero aproveitar a sua presença aqui no NGT Notícias para a gente conversar de mais um assunto que repercutiu também, que foi o fim da Lei de Segurança Nacional. Finalmente, aí o Congresso, os parlamentares, os deputados federais, conseguiram aí enterrar a Lei Nacional de Segurança. Para o senhor, foi bom nesse aspecto? E esses novos crimes que foram tipificados, novos crimes contra o Estado Democrático de Direito, são positivos ou ainda aí continuam sendo aí uma nova Lei Nacional de Segurança? Bom, Viviana, essa lei que ficou conhecida como resultado de entulho autoritário, né? É a Lei 7.170 de 1983, portanto, é gerado em pleno regime militar. Então, no dia 4 de maio, a Câmara dos Deputados, sob pressão da população, dos partidos políticos, revogou essa lei e aprovou um substitutivo no projeto de lei de número 2.462, que vem tramitando desde 91, para aprovar um novo instrumento normativo que define crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Inúmeras tentativas haviam sido feitas logo após a promulgação da Constituição de 88 para revogar essa lei, mas nunca deu resultado, nunca conseguiram resultado. Mas essa lei, durante vários anos, durante essas quase 3 décadas, ficou como que esquecida, né? Ficou congelado. Até que no governo Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, começou a abrir inquéritos com base nessa Lei de Segurança Nacional contra opositores do governo, entendeu? E o próprio ministro Alexandre de Moraes também fez um uso da Lei de Segurança Nacional para prender em flagrante delito o deputado Daniel Silveira por ofensas, não ao Supremo, por ofensas aos ministros que integram a Suprema Corte. Então, ele inventou a figura de flagrante perpétuo, né? Então, se você desenterra um vídeo do ano passado e vê o cara lá xingando, então é flagrante, entendeu? Quer dizer, é complicado. Então, tudo isso foi feito pelo intérprete máximo do texto constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, essas coisas todas é que fez com que 5 partidos políticos pressionassem a Câmara dos Deputados para agilizar. E ele agilizou de tal forma que setores da sociedade civil protestaram. Falei, mas espera aí, então vamos com calma, tem que analisar isso daí. Então, devido a essa grita da sociedade civil, a deputada relatora do projeto, Margarete Coelho, promoveu centenas
de encontros com juristas, com deputados, partidos políticos, com representantes da sociedade civil, e até que, no dia 4 de maio, a coisa foi aprovada e foi substituída por uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Não é? Agora, essa lei, Viviane, ele não mais protege o chefe de poderes, o presidente da República, protege instituições, protege o Supremo Tribunal Federal, protege o Legislativo, protege o Poder Executivo. Não protege programa de governo, protege direitos constitucionais e instituições públicas. Então, aí está a diferença. Então, sob o manto da atual lei, o deputado Daniel Silveira não poderia ser preso, porque ele atacou os integrantes, e atacou pesadamente. Não é? Mas isso, no meu entender, deveria ser crime contra a honra do Código Penal, e não Lei de Segurança Nacional. Mas agora ficou claro, agora não pode mais, porque substituiu-se a pessoas vítimas, agentes públicos vítimas, por instituições, entendeu? Agora, nem tudo é mar de rosas, né? Porque essa Lei de Segurança Nacional, ele fez uma incursão indevida no plano do direito eleitoral. Ele começa a tipificar criminalmente condutas eleitorais. Isso deveria ficar no âmbito da legislação eleitoral. E também tem um negócio meio perigoso. Definiu como crime o incitamento das Forças Armadas contra os poderes constituídos, contra instituições. E, ora, isso é muito vago, né? Então, se um jurista defende lá emprego de Forças Armadas para dirimir conflito entre os poderes, ele estaria cometendo um crime? Então, são essas coisas que o Senado Federal tem que, quando for discutir essa matéria, tem que aprimorar, né? Agora, tem uma coisa positiva também. Criminalizou a conduta de agentes públicos que impedem o livre exercício da profissão de jornalista, que impede a greve, que impede a manifestação com fins políticos sociais, entendeu? Então, tudo isso está já criminalizado, e o que dá uma certa margem de segurança ao exercício da atividade jornalista, que não pode ficar sobre a ameaça da Lei de Segurança Nacional a pretexto de que ofendeu o presidente, ofendeu o ministro, entendeu? Tudo isso passou a ser o contrário, né? Então, no balanço geral, eu acho que houve uma mudança positiva, mas que o Senado tem que aperfeiçoar esse projeto aprovado pela Câmara. Doutor Quiote, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. É sempre um prazer poder debater os temas aí atuais com o senhor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Viviane. Esse foi o doutor Quiote Arada, jurista e presidente de Verdapte, aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua presença e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!